compartilho no Teams mesmo para vocês. Ok, conforme política de privacidade, vocês estão sendo gravados, então é aquela história de sempre. Vamos entrar com a teoria dos contadores. O grande resumo é o seguinte: contadores são totalizadores de eventos, tá? Se o temporizador ele é um contador de tempo, o contador em si ele é um totalizador de evento. Qual que é a diferença básica de um para o outro, então? O temporizador, quando eu programo ele para trabalhar de 1 em 1 segundo, ele está contando pulsos, o que a gente chama de pulso síncrono. A cada 1 segundo é gerado um pulso internamente no CLP. Então, ele está totalizando esses pulsos que são síncronos, na base de tempo de 1 segundo, de 1 milissegundo, de 100 milissegundos, que seja, né? É sempre uma contagem de um ciclo repetitivo. Quando eu falo de contadores, a gente fala de contagem de evento. Por que evento? Vamos imaginar que eu estou contando latinhas de refrigerante para fazer aquele pack de 12 unidades. Tá? Vai ter latinha que vai passar relativamente rápida na esteira. Passou uma lata. Vai ter lata que vai passar bem devagarzinho nessa esteira. Mas também é uma lata só. Ou seja, tanto a lata que passa rápida como a lata que passa devagar, ela tem que ser totalizada como um único evento, uma única lata. Tá claro esse conceito? Sim. Então, se eu for contar quantas vezes eu pressiono uma chave, eu posso pressionar essa chave rapidinho, eu posso pressionar essa chave e ficar com ela com o dedo pressionado lá e depois tirar o dedo. Eu pressionei a chave 2 vezes. Tá? Então, independente do tempo que esse evento dure, os contadores são utilizados para contagem de eventos. Esse evento pode ser o quê? Uma sobretensão, uma sobrecorrente, um excesso de temperatura ou uma subtemperatura, pressões que ultrapassem determinada referência, que precisa gerar um alarme, eu vou totalizar quantos alarmes ocorreram. É infindável as possibilidades de aquisição desse dado de forma temporizada. Tá? São várias as opções e vai depender da criatividade, da necessidade da aplicação de cada um desses casos. Tá? Então, contadores são isso. Eles vão contar evento. Tá. Entrando aqui nessa parte teórica, a gente vai apresentar para vocês basicamente 2 contadores. O que a gente chama de contador up, ele conta para cima, e o outro modelo que é o tal do contador down. Cadê o down? O contador down, ele conta para baixo. Contar para cima, contar para baixo. Vamos lá. Contar para cima. Ele inicia do 0 e ele vai totalizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número que você precisar. E o contar para baixo, ele vai subtraindo da contagem. Então, eu começo com 10 eventos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? O counter up, ele joga a saída para nível lógico 1, quando o número de eventos ocorridos for igual ao número que eu configurei o bloco. Então, vamos imaginar aqui. Counter up. Esse C de counter, o de up. Registrei 4 pulsos que me interessam. No 4º pulso, o que eu faço? Eu ligo a saída do módulo. Então, ó, recebi um primeiro pulso, eu comecei em 0. 1, 2, 3, 4. No 4º evento, eu jogo a saída do bloco para nível lógico 1. Quando que eu vou reutilizar esse bloco? Quando houver novos 4 pulsos, desde que o meu contador esteja em 0. Espera aí, mas eu já tenho 4 eventos, como é que eu faço esse reset?
Então, o bloco de contador, ó, ele tem uma outra variável, tem uma outra entrada para mim zerar essa contagem, tá? Essa outra entrada, quando acionada, aqui, ó, joga a saída para nível lógico zero. E um detalhe importante também. Eu tenho um evento, ó, reconheci uma latinha, voltou para zero. Reconheci uma latinha, voltou para zero. Tudo bem? Você percebe a borda de subida e descida? Quando que ele totaliza o evento? Ó, é na borda de subida do evento. No instante que acionou a quarta vez, ele já aciona a saída. No instante que eu aciono o reset, ele já desliga a saída. Então, isso aqui é o que a gente chama de um bloco com borda de subida, sensível à borda de subida. Poderia ser borda de descida? Alguns fabricantes de CLPs deixam como opção borda de subida ou borda de descida. Outros fabricantes, eu tenho contador para borda de subida, eu tenho contador para borda de descida. E um terceiro modelo de fabricante fala o seguinte: não, o meu é borda de subida, se quiser, usa desse jeito. Tudo bem? Ô, professor, Diga lá. esse negócio de borda de subida e borda de descida, ele implica em alguma coisa? Tipo, tem alguma diferença se eu aplicar em um dos dois? Ah, sim, ele reconhece quando a latinha está entrando no espaço e não quando ela está saindo do sensor. Mas ele, tipo, algum dos dois é melhor, assim, mais recomendável de Não, usar? são características, cara. Aí você tem que estar atento ao projeto. Sabe Beleza. aquela aula lá atrás que eu falei para vocês? Qual que é a chave mais rápida? A normal aberta ou a normal fechada? Lembra dessa história? Que a normal fechada, com o menor curso provocado ali, ela já abre o contato? Enquanto Sim. que a normal aberta dá tempo de errar? Ela tem um curso para que ela realmente feche o contato? A normal fechada, não, você triscou ela, ela já está abrindo o contato. Então, são características de produtos, não tem melhor, pior. Tem o seguinte, olha, o produto funciona assim. É isso que você precisa na tua planta? Tudo Entendi, bem? professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, algum comentário? Ô, professor, e sempre a borda de entrada vai corresponder borda de subida, né, que você falou? Borda de subida. Borda de subida, ela sempre vai corresponder à entrada do produto e a borda de descida sempre a saída? Ah, do ponto de vista do elemento sensor, sim. Desde que, ó, mais uma característica agora. Você tem sensor que gera positivo. Por exemplo, a detecção nesse sentido aqui, ó, vamos imaginar que é um sensor de detecção de latinha. Ele manda para nível lógico 1 quando ele detecta a saída, quando ele detecta a lata, correto? Sim. Volta para zero quando não detecta a lata. Uhum. Que tipo de sensor é esse daqui? Não é um PNP? Ele não manda positivo para a variável? Sim. E se fosse um sensor NPN? Ele estaria ligado o tempo todo, iria para zero quando reconhece a latinha, voltaria para um quando a latinha saísse da área de alcance. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Como que eu resolvo esse problema aqui? Coloco uma chave normal fechada. A normal fechada, ela não vai dar o espelho dessa imagem que eu te criei agora? Vai. É isso. Sim. Então, eu posso ter um bloco que tem detecção de borda, borda de descida. Posso usar uma chave normal aberta. Ah, não. O meu contador só tem borda de subida e o meu sensor é NPN. E eu tenho que fazer uma lógica reversa do sensor NPN
para poder trabalhar com esse tipo de sensor, senão vai dar caca. Show. Mais uma vez, mais importante que bitolar, eu tenho que conhecer quais são as ferramentas que eu tenho para estar trabalhando. Tranquilo. Próxima. Seguimos, então? Sim. Seguimos. Vamos lá, um pouquinho mais da teoria do counter-up. Quais os parâmetros desse contador? Olha, você tem um endereço do contador, que dependendo do fabricante pode ser de 0 a 31, de 0 a 15, de 0 a 127. Cada fabricante tem uma quantidade de contadores que ele vai disponibilizar para você trabalhar. Tá? O CXX.P é o valor de preset ou valor de reset, é o valor que eu quero definir como grandeza a ser totalizada. 12 latas, eu tenho que registrar no XXP número 12. Onde esse XX, né? Por exemplo, se o meu contador é o 01, aqui é 01P. Se é o 05, é o 05P. Tudo bem? O mesmo número que eu uso nesse XX aqui, ó, eu tenho que usar para todos os demais endereços. Onde o P é o valor de preset, é o valor que eu quero contar, e o V é o valor atual da contagem. Então, eu quero contar 10. Passaram 5 latinhas. Qual o meu XXV? 5. Qual o XXP? 10. 10 é o total que eu quero contar. 5 é o que eu já contei naquele determinado momento. Passou mais uma lata, eu atualizo o CXXV. Por que eu estou falando isso? Apesar da gente não utilizar nos nossos projetos aqui, esse contador AP é algo que ele pode gerar informações parciais quando eu tiver um lote muito grande sendo produzido. Tá? Eu preciso produzir um lote de 5.000 canetas. Quantas eu já produzi a essa hora do dia? Ah, eu verifico o valor do contador, da variável ali, do valor atual, e eu sei quantas canetas eu já produzi naquele horário. Mesmo não tendo atingido o lote dos 5.000. Faz sentido isso para vocês ou não? Isso deu uma bugada, tem como explicar de novo aí, por favor? Não é um contador? Sim. Não é um contador? Eu posso usar esse contador de duas formas. Tá? Atingir a contagem habilita a saída. Essa é uma função. Qual outra função? É me indicar o quanto eu já produzi. Ó, Correto. ele pode contar qualquer número de 0 a 65.000. Vamos imaginar que eu produzo 30.000 canetas por dia. Quantas canetas eu já produzi na hora meio-dia? Eu verifico lá no meu CLP e verifico esse número. Mas aí ele vai Um fazer. sensor de contagem de caneta. Ah, tá. Aí esse sensor aí para você saber aí, você teria mais ou menos que fazer uma média de quantas canetas ele produz por determinado tempo. Não, existe. Você tem que ter um sensor que possibilite que ele seja sensibilizado a cada passagem de latinha, a cada Ah, passagem de caneta. ixi, tá, entendi. É o mesmo esquema da. Entendi, foi mal. Entendi. Tá? Aí, ó, veja agora? Sim, obrigado. Fica tranquilo. É o horário. É matéria nova, não tem problema. Faz parte do pacote. Tá? Eu posso contar qualquer tipo de produto com esse contador app, desde que eu não estoure a pilha ali de 65.000. E aí a próxima pergunta é: e se eu quiser contar mais de 65.000, professor? Eu ia perguntar isso aí agora. Você põe um contador cascateado em cima do outro. O que é um contador cascateado? Se eu fizer um contador que conta 10, gera um pulso e zera de novo, se eu gerar 10 pulsos desse contador, quantas peças eu contei mesmo? 100. Tá aí. Então eu ponho um contador para contar o outro contador.
Então, eu posso fazer 65 mil vezes 65 mil. E aí dá um belo do número. Vezes, professor? Oi? Vai ser vezes? 65 Sim. vezes 65? Se eu colocar cada 10 pulsos vezes 65 mil, já são 655 mil. Aí é Ok? suave. Um contador com 10 pulsos. O segundo contador com 65 mil. Cada uma vez que esses 65 mil contar, executaram 10 vezes do outro. A hora que eu colocar no software, você vai entender isso daí. Aguenta mais um pouquinho. Ok? Confia em mim, aguenta mais um pouquinho aí. Vamos entender essas duas tecnologias antes de mais nada. O contador AP, tudo bem que ele vai incrementar essa informação de 0 a 65 mil? Tá claro isso para todo mundo? Tá. Sim. Se não for um counter up, ele é um counter down. O que muda? Ele já começa a trabalhar com o valor da contagem. 3, 2, 1, 0, ligou a saída. Espera aí, professor. Mas esse aqui gerou 4 pulsos, ligou a saída. Esse aqui gerou 4 pulsos, também ligou a saída. Qual que é a diferença de um para o outro, então? Só a ordem, não? A diferença está num quinto pulso que ocorre aqui, ó. A saída já está ligada. Se eu gerar mais um pulso, no counter up vai para 5. 5. E no counter down? Vai continuar zero, você só vai. Vai continuar 0. Vai continuar 0. Eu posso ter mais 30 pulsos aqui, vai continuar 0. Eu não corro risco de ocorrer o que a gente chama de estouro de pilha. Esse contador aqui, se eu chegar a 65.535, o que acontece depois? Eu não sei. Pode dar um erro, pode travar o processo, pode fazer um monte de coisa. Pessoal, qual que é um erro comum que acontece se ele passar de 65 mil? O erro comum é você não programar para ele zerar quando ele chegar nesse valor, né? Aí ele chega nesse valor e trava no número. Cada CLP vai trabalhar de um jeito, cara. Ah, Não dá para você mapear 100%. Vai depender do teu programa, como que está o contador, quais são as lógicas internas que você fez. Mas você concorda que é uma situação não definida? Não é regra? aham. Então você vai ter que fazer um estudo de caso a caso. Por exemplo, regrinha básica, Siemens S7. Ele tem um contador AP, mas não funciona. Oxe, Siemens não funciona. Você tem que usar só o counter down no S7. É um problema que no TIA eles corrigiram, mas a versão anterior do TIA não tinha o que fazer. Dá pau. Não se comporta como um computador correto. Tá? Ô, professor, Então você tem que conhecer as ferramentas que você está trabalhando e saber como é que ela tem que se comportar. Diga. Professor, mas não é um erro, tipo, muito bobo, tipo, não programar pra zerar depois que chega em 65 mil e não sei o quê? É, Mas é comum acontecer? é. Desatenção. Entendeu? Oi? Entendi. Ah, bom. Tá? O pior erro são os erros comuns, cara, que você fala, não, eu não acredito que o cara fez isso, mas o cara fez. E tá lá. São os erros mais difíceis de serem encontrados. Os erros bobos, tá? E acontece muito. Acontece muito. Tudo bem? Então, se eu tenho um CLP, a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é o teste do 65.535. E aí, depois desse pulso, o que acontece? Você tem que conhecer a máquina, você tem que saber. Usou counter up?
preveja um gatilho de quando você chegar em determinada contagem, ele zerar esse contador. Ou gerar uma interrupção, gerar algum código de erro, alguma coisa que você tenha ciência de que houve um problema nesse contador. Ok? Ok. Ô, Vamos professor, para a prática. Vamos entender esse negócio como é que funciona. Última pergunta, o que foi? quando eu coloco dois contadores igual a 265 mil, quando o primeiro chega a 65 mil, ele já vai automático para o outro ou tem que dar algum comando? Não, você tem que fazer isso na lógica, né? Ah, entendi. Você tem que definir uma lógica para que isso ocorra, senão não vai dar certo. Sim. Vamos lá, nosso amigo LED Sim. Entrada 00. Vamos habilitar aqui, ó, um contador. Contador 1. Qual que é o valor de preset? Sei lá, eu quero 5 pulsos. Up e down. Esse down eu não consegui fazer ele funcionar ainda. Deixa quieto. Vamos usar só o counter up aqui. E depois eu mostro para vocês como é que funciona o down no Keylogix. Então, ó, se eu mandar executar o programa, gera um pulso. Ó, valor de preset, 5. Acumulado, 1. Voltou para 0, mantém 1. Segundo pulso, terceiro pulso, quarto pulso, quinto pulso. E aí? E aí, senhores? Você vai ter que definir uma lógica para poder zerar ele aí de novo, não? Não, mas eu não liguei nada. Onde é que ele está ligado? Primeiro ponto, eu não liguei nada. Segundo ponto, tá vendo, ó? Esse cara não funciona como acumulador. Esse simulador não faz aquele acúmulo de contagem depois que ele atinge os 5. Uhum. O que eu tenho que fazer? Adiciono uma linha. Quando o meu counter up for para nível lógico 1, ligo a saída 0. Outra lógica. Se eu pressionar a chave 01, provoca o reset no contador 1. Agora o projeto está completo. 1, 2, 3, 4, 5. Atingiu contagem, setou a saída. Está aqui, ó. Atingi a contagem, setei a saída. Posso desligar, ligar, que não vai acontecer mais nada. Enquanto eu não gerar esse pulso de reset, não consigo. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Vamos brincar um pouquinho com esse negócio aqui. Counter 1. Counter 2. Deleta. Reset counter 1. Reset counter 2. ADD rang.
Counter 2. Apesar. Depois de quantos pulsos essa saída 0 vai ligar? 10? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que tá aumentando aqui, ó? O acumulador do segundo? Já foram 15 vezes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 pulsos para ligar. Por quê? Primeiro acumulador tem 5, segundo acumulador tem 5. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 1000, 10.000. E assim por diante. Está mostrado o acumulador sequencial? Sim. O mesmo pulso que gera uma nova contagem é o pulso que zera o contador primário. Quando eu ligo a saída, a própria saída reseta ele. Isso é a típica lógica de auto-reset. Só que se eu não programo essa linha aqui, o circuito não vai funcionar. Tá claro, senhores? Sim. Beleza. Dúvidas? Por enquanto, não. Vamos lá, então. Para mostrar o outro software, eu tenho que trabalhar. Lembra que eu falei para vocês da máquina virtual? Eu tenho que trabalhar com a máquina virtual, senão eu não consigo. Que, por sinal, já está aberta. Olha que maravilha. Já perdeu a graça. Está aqui, está montado o programa. Counter down. CD, né? Counter up. Os contadores desse programa não deixam você reaproveitar o bloco. Você tem que começar do zero. Nesse software Grancinha a gente conecta. Já vou reduzir o tamanho de tela, porque eu vou precisar dela pequena. Habilito o simulador nessa outra ferramenta. Novo projeto. Contadores. KL640. Tenho a chave I0.0. Vou utilizar um contador do tipo up. Contador 01 vai contar 5 pulsos. E eu vou desligar ele quando eu utilizar o endereço 0.1. E 0.1 está no reset. E o counter up vai ligar a saída que é 0.0 quando eu tiver os 5 pulsos definidos. E eu já vou inserir uma outra lógica. O mesmo I0.0 vai acionar um segundo contador aqui. Só que esse outro contador é um contador do tipo down. O endereço 02. Ops. Endereço 02. E esse counter down também vai contar 5 pulsos. E também vai ser
zerado, presetado, com a variável de 0.1 acionado. E que vai me ligar a saída, que é 0.1. Então, eu tenho uma lógica com counter up, uma lógica com counter down. Me conecto ao CLP, executo o download, coloco no modo run, coloco para monitorar. Vou no simulador, habilito o IHM e fecho aquilo que eu não vou utilizar. Professor, para que Sim, serve senhor. essas linhas aí que o senhor está fechando? Entrada rápida. Isso aqui é uma entrada de contagem da ordem de kilohertz. Kilohertz são o quê? 1000 pulsos por segundo. Eu tenho que ter uma entrada rápida para usar isso daqui, tá? Eu estaria monitorando se eu estivesse programando com entrada rápida através disso aqui. Entradas analógicas. Isso aqui vocês só vão ver no quarto módulo. Ó, de 0 a 4095. É uma entrada de 10 bits. Eu tenho 8 entradas analógicas. Não vou usar. Tenho 8 saídas analógicas, que a gente também não vai usar nesse módulo. De 0 a 4095 também. E aqui é a própria IHM, ou seja, nessa ferramenta eu consigo usar as teclas de acesso, teclas de função, LEDs das teclas de função, né, chaves de comando e o próprio display para estar operando. Tá? Então, deixa eu mostrar a simulação aqui, depois eu mostro como é que a gente usa essa IHM. Beleza. Vamos se atentar aqui nesse primeiro momento. Vamos lá. Tá. Entrada e zero é quem conta o pulso. Olha lá, ó. Acionei o 00. No counter up eu incrementei uma unidade. No counter down, ó, eu decrementei uma unidade. 2 vai para 3. 3 vai para 2. Esse eu estou contando subindo. Esse eu estou contando descendo. Olha lá, ó. Quarto pulso foi para 1. Quando eu gerar o quinto pulso, olha lá, as duas saídas ligam no mesmo instante. Então, basicamente, o funcionamento do bloco como um contador é exatamente o mesmo. Onde que está a diferença? Ó, mais um pulso. Continua em 0, foi para 6. 7. 8. Ele vai acumulando, ele vai me mostrando esse valor ali. Tudo bem? Só que o instante que eu aciono o reset do módulo, olha lá, ó, eu apago as duas simultaneamente. Só que no counter up é um reset, é o 0. E no counter down é um preset. Eu jogo o valor de novo para ser acumulado e ser subtraído ao longo do tempo. Olha lá, aqui eu começo com 5, aqui eu começo com 0. 5 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto pulso, eu vou fazer o acionamento. Professor, se tiver dois counter down com um valor diferente, vai ser a mesma funcionalidade, só vai mudar os pulsos. Exatamente, só muda a quantidade de pulso. Beleza. Ok? Ok. Vamos ver se eu lembro. TC F1. Isso. TC F2. E aqui D F1. Não. Aí a gente tem que consultar os universitários. Espera aí.
Endereçamentos. Não lembra? Manual. Tá aqui, ó. Teclas da IHM, TC-F1, LEDs da IHM, LT-F1. Então, aqui o que eu quero é o LT.F1. TC-F1. TC-F2. LT-F2. Compila. Põe para rodar. Põe para monitorar. Mas se não colocar para monitorar, o programa não roda, não? Ou o que acontece? Não, se não pôr para monitorar, você não vê o que acontece. Ah, entendeu. Entendi. Então, ó. Cadê? Tecla F1, ó. F1. Tecla F2. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu tivesse com a IHM de verdade, apertasse 5 vezes a tecla F1, o LED da tecla F1 e o LED da tecla F2 ia acender. E se eu pressionasse a tecla F2 da IHM, que está lá no laboratório, olha lá, ele fez a função do reset. Ele ia apagar os dois LEDs. Tudo bem? Tudo bem. Isso é o conceito da IHM, incorporada ao próprio CLP. Esse é o modelo que a gente tem no laboratório? Esse é um dos modelos, né? Lá no laboratório 513, é o que vocês têm disponível lá, que vocês estariam fazendo aula com o Sérgio, nas maletas lá de pneumática, por exemplo. Mas essa nossa crise, né, infelizmente impossibilitou da gente concluir. Ah, não, com o Sérgio não, desculpa, com o professor Farcas. Professor Farcas, que fica na 513. E comigo vocês estariam fazendo aula no Siemens, no laboratório 507. Que infelizmente também, eu não sei nem como é que vai ficar aquele laboratório, porque ele é muito pequeno. Pela metragem ali, caberia 4 alunos, pelas regras de hoje. Complicado, hein? Vai ser complicado. Mas é uma fase, pessoal. A gente tem que ser criativo. Eu tenho que trazer essas ferramentas para vocês aqui sempre que possível. Tá trazendo novidade para vocês sempre que possível. Então, a nossa parte a gente está tentando fazer da melhor forma aí, tá? Bom, em termos de teoria, foi isso que nós vimos na primeira aula. É claro, essa aula fica um pouco mais rica, realmente, né, com outros questionamentos e outros comentários da parte de vocês. Não vai ter jeito, eu vou colocar ela como aula complementar. Eu vou subir no vídeo lá e vou disponibilizar. Tem coisa que eu fiz aqui nessa segunda aula que não foi feito na primeira, tá? Cara, professor. Oi? Você é o cara. Não sou o cara, não. Conhece o cara? Era o Jonathan. Deixa quieto, vamos embora. Dúvidas, crianças? Nenhuma, professor. Nenhuma, professor, por enquanto. Olha, como vocês têm uma atividade um pouco complicada, né, para a próxima aula, atividade da prática 7, eu não vou dar a atividade da prática 8. Eu vou deixar para falar dela a respeito na segunda-feira, mas vocês vão se compromissar em fazer um estudo desse conteúdo, né? Não chegarem cru para segunda-feira, porque na segunda-feira eu já quero dar um exercício, a gente vai executar esse exercício em sala e vocês vão embora na segunda-feira com uma atividade para entregar com contadores
e temporizadores, e selo, e 7x7. Agora os projetinhos começam a ficar projeto de gente grande, Beleza. tá? Então eu preciso que vocês estejam atentos aí para a gente realmente fazer um fechamento de curso aí da melhor forma possível, mesmo que à distância. Tudo bem? Tranquilo. Deixa eu interromper a gravação aqui e a gente faz as considerações finais.